Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Diga glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está na casa. E só de você saber que Ele está na casa já é motivo de liberar glórias para os céus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 9. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Quantos irmãos localizam o texto, eu gostaria de externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por esta riquíssima oportunidade de estar mais uma vez encarregado desta responsabilidade dos céus, que é ministrar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Oh glória! Também gostaria de louvar a Deus pela oportunidade me concedida aqui de estar assumindo esta tribuna, dos pastores, das pastoras da igreja. Louvar a Deus ao meu irmão pelo convite. Nosso presbítero Romeu não pôde vir, mas eu creio que do mesmo jeito que Deus ia usar ele, Deus irá falar conosco aqui nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de todos os obreiros que aqui se encontram, todos que saíram das suas casas para adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Minha esposa não pôde estar aqui por conta de assuntos maiores, estão resolvendo assuntos maiores lá e infelizmente não pôde me acompanhar, mas hoje me acompanha a minha filha, grande levita da casa do Senhor, e estamos aqui para enaltecer o nome do Senhor Jesus. Quem não nos conhece, somos ali do Ministério Palavra Viva, mais conhecido como MPV, onde temos por pastores pastor Luciano Brito, missionária Natasha, pastor Ageu e missionária Chayene. E a bênção do nosso pastor está sobre nós aqui nesta noite. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 9, quem encontrou diga glória. Diz o texto: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vou assimilar mais uma vez o verso 10. Vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Podeis tomar os vossos assentos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu sempre procuro pregar de acordo com o tema ou a temática oferecida pelo culto. E o irmão diz que era tema livre, mas eu falei, meu Deus, é um culto missionário. Então eu orei a Deus pedindo uma palavra sobre missões, e Deus falou comigo em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 10, aonde diz: eu te enviarei. E sabemos que missões nada mais é do que esta palavra enviar. Oh glória! E nós estamos numa noite missionária em que se celebra um culto de missões. E como não falarmos de uma das maiores missões
narradas pela Bíblia Sagrada, ainda no seu Antigo Testamento. Como não falarmos de um dos maiores missionários narrados na Bíblia Sagrada, ainda no Antigo Testamento. Quando observamos este texto que está introduzido ao livro de Êxodo, Êxodo que tem por significado saída, o texto nos apresenta uma convocação missionária de Deus. A missão posta por Deus a um homem por nome Moisés. Moisés que tem por significado tirado das águas. E esta missão que Deus vai encarregar este missionário por nome Moisés era de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. A escravidão dos filhos de Israel começa depois da morte de José. Se você for ler o texto, você vai ver que depois que morre José, o filho de Jacó, começa a escravidão como povo de Israel. Ela começa porque uma das maiores promessas de Deus estava caminhando para o rumo do seu cumprimento. É bem verdade que quando observamos o início dessa perseguição, dessa escravidão, nós vemos que morre José. José era aquele que por linhagem, pela glória a Deus, aleluia, que pela sua descendência carregava uma promessa de Deus que estava passando de geração em geração. Esta promessa feita ainda em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2, aonde Deus vai fazer ao patriarca por nome de Abraão. Deus vira para Abraão e diz: farei de ti uma grande nação, farei de ti uma grande nação. Só que o que me chama a atenção é que a promessa de Deus passa por Abraão e a promessa não se cumpre. A promessa passa por Isaac e a promessa não se cumpre. A promessa passa por Jacó e a promessa não se cumpre. A promessa chega de José, mas ainda não se cumpre. Só que diz a Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo de número 1, que depois que morre José, um novo rei era levantado no Egito. E diz a Bíblia, esse rei não conhecera a José. Diz a Bíblia Sagrada que esse rei vira para o seu povo e fala: eis que os filhos de Israel são mais numerosos do que nós. Precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que eles não se multipliquem. Está observando o que Faraó está dizendo? Porque o povo estava debaixo de uma promessa. Abraão talvez olhou e falou: Deus disse que eu ia virar uma grande nação, mas até agora só é eu, Ismael e Isaac. Cadê a promessa de Deus que não chega? Cadê a promessa de Deus que eu não estou vendo? A promessa passa por Isaac, a promessa passa por Jacó. Oh, glória, é como se eu estivesse vendo Jacó dizendo: cadê a promessa que Deus fez? Não aconteceu com Abraão, não aconteceu com meu pai Isaac, e parece que não vai acontecer comigo. Eu estou vendo José agora, José dando os seus últimos suspiros de vida e falando: meu Deus, eu vou morrer e não vou ver a promessa que o Senhor fez para Abraão, nosso pai. Alabra súbia, decalabra xandarábia. Mas agora eu estou vendo que um novo rei é levantado no Egito, e este rei não conhecera a José. Este rei não conhecera a José. A Bíblia faz questão de relatar que o rei não conhecia aquele que tinha promessa, aquele que tinha promessa. É por isso que ele vai usar de astúcia e vai falar: vamos ter que parar o povo, porque ele não conhecia a promessa que José carregava, ele não conhecia a promessa que Israel carregava, ele não conhecia a promessa que os filhos de Israel carregavam. Talvez o diabo olhou para você e falou:
vamos ter que parar o ministério, é porque ele não conhece a promessa que você carrega, é porque ele não conhece a chamada que você tem, é porque ele não conhece a chamada de Deus na tua vida. Oh, glória! Deus está falando para crente aqui: o inferno não vai parar a chamada que eu fiz sobre a tua vida. Se eu falei que vai pregar, prepara o sermão, porque eu vou fazer você pregar. Prepara o louvor, eu vou fazer você louvar. Alava, súbia. Será que você pode dar glória a Deus? Calabranai. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Alabracandarábia. Só que Faraó não sabia era que o povo estava andando debaixo de uma promessa. E eu vou ter que liberar algo para quem tem glória para dar, porque Deus me autoriza. Porque quem anda debaixo da promessa de Deus cresce na escravidão. Quem anda debaixo da promessa de Deus vai crescer mesmo na servidão, pastora. Quem anda debaixo da promessa de Deus está na luta, está na prova, mas está crescendo, Quem anda debaixo da promessa de Deus na perseguição, oh glória, está na dificuldade, mas mas não para de crescer diante da promessa que Deus fez. E eu vou pregar aqui nesta noite dizendo que quem anda debaixo da promessa de Deus cresce faltando a comida do celeiro. Quem anda debaixo da promessa de Deus cresce faltando a mistura do almoço. Talvez tenha alguém no culto que não tem nem a carne para jantar em casa, mas está no culto. É Deus falando: está crescendo meu filho, tu está crescendo minha filha, é eu crescendo, é eu aumentando o tamanho da chamada na tua vida. Quem anda debaixo da promessa de Deus está crescendo. Como aluguel atrasado, a água está cortada, a luz está cortada, a internet já se foi, mas está crescendo. Calabraxando Arábia. Deixa eu ver se tem alguém crescendo aí. Deixa eu ver se tem alguém crescendo aí. Deixa. Alabracando Arábia. Quem anda debaixo da promessa de Deus está sem nenhum real na conta, mas está crescendo na oração, está crescendo no jejum, está crescendo no glória, está crescendo no aleluia, está crescendo na graça diante de Deus. Deixa eu ver se tem algum crente que está crescendo no meio desta perseguição. A Bíblia vai dizer que é justamente no meio desse tempo de crise que nasce um dos maiores missionários do Antigo Testamento, e uma mulher por nome Joquebede. Pouco se prega sobre ela, pouco se fala sobre ela. É porque é bonita, eu assumi a tribuna e pregar quando o mar vermelho se abre, mas o povo esquece da mulher que está gerando no tempo de crise, da mulher que está dando fruto para a obra de Deus no tempo de crise. E Joquebede é justamente esta mulher. Esta mulher vai gerar em meio a um decreto de morte. Esta mulher vai gerar quando o Faraó vira para o povo e fala: vai ter que matar todos os meninos recém-nascidos. Gerar em tempos de crise não é para crente covarde. Gerar em tempos de crise, eu vou falar rasgado, gerar em tempos de crise não é para crente frouxo. Gerar em tempos de crise é para quem é para quem tem sangue no olho. Gerar em tempos de crise é para quem come tutano de tarde, almoça tutano, janta feijoada. Gerar em tempos de crise é para quem tem coragem de rasgar o verbo igual João Batista, botar o dedo na cara de Oreldes e falar: tu tá em pecado, rapaz, tu tá em pecado. Alabra subidi calabranai. Gerar em tempos de crise não é para crer. Alava subia de calabranai. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo o poder de Deus sobre esse altar.
Ribidi cantocova súbia, ribidi calabranai. Gerar em tempos de crise é igual 4 jovens está sendo levado cativos para a Babilônia, mas prefere não se contaminar como o manjar do rei. Está no tempo de crise, mas não come porcaria do mundo. Está no tempo de crise, mas não troca a palavra súbia por 2 horas queimando as vistas no Instagram. Está no tempo de crise, mas não troca a palavra pelos prazeres carnais, pelos prazeres momentâneos. Gerar em tempos de crise é igual Daniel na Babilônia. Oh, glória, desceu na cova dos leões. Oh, glória, o rei falou para ele: aí Daniel, vai continuar orando. Daniel falou: eu vou continuar orando, mas eu não vou me dobrar, não vou me corromper diante o sistema imundo. Eu vou continuar orando. A labra súbia, quer saber de uma? Pode botar o leão para jejuar, porque eu vou descer de ponta na cova, mas eu não vou me dobrar diante o sistema imundo da Babilônia. A lava súbia, a labranai, astubi de calabranai, a labra candarábia. Gerar em tempos de crise é igual Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, Sadraque, e aí, Mesaque, e aí, vai se dobrar diante a estátua ou vai querer morrer queimado? Sadraque, Mesaque e Abidnego vira para ele e fala: pode mandar aquecer a fornalha, eu prefiro morrer queimado, mas eu não vou me dobrar diante uma estátua de pedra, diante uma estátua de madeira, de alabra súbia. O problema desta geração, pastor, e eu vou pregar porque eu vim para poder pregar, é porque tem uma geração que se diz ser cheios de Deus, mas está se corrompendo na mentira, está se corrompendo na luxúria. A avareza já entrou no coração, a luxúria já entrou no coração, a pornografia já entrou no coração. E o que é isso, diácono Daniel? Se dobrando diante a estátua, está se dobrando diante o sistema, está se dobrando. Avacei de que vaso, mandou rebia nagaço. Gerar em tempos de crise é igual Ana, mãe de Samuel, todo dia humilhada, mas está todo ano descendo para a igreja. Todo dia vem Penina, e aí? Vai gerar não? E tá Ana, todo ano, entregando o melhor no altar de Deus. Calabra súbia. E o que é isso, diácono Daniel? É gerar em tempos de crise. É gerar em tempos de crise. Eu vou dar mais um exemplo que é para ver se tu dá glória. Sabe o que é gerar em tempos de crise? É você estar igual Estevão no livro de Atos, amarrado no meio da praça, sendo apedrejado, e alguém vira para ele e fala: vai negar a tua fé, vai abandonar esta palavra. E Estevão fala: pode preparar mais pedra, porque eu não vou negar a palavra. Pode preparar mais pedra, porque eu não vou negar a minha fé. Alabra subidica labranai. E Estevão vai ver o céu aberto e um semelhante ao Filho do Homem sentado à destra de Deus. Alabra súbia. É porque para ver o céu aberto tem alabra candarápia, tem que manter o punho firme, tem que manter o punho firme na pegada do Senhor. Alabra súbia. O problema desta geração é que não aguenta os dias de crise. O problema desta geração é que quando a crise bate na porta, já começa a entregar os pontos. O problema desta geração é que quando a crise vem, o povo já fala: eu vou ter que entregar a liderança do departamento. Quando a crise bate na porta, alguém fala: eu não dou conta, eu vou abandonar o ministério, eu não vou dirigir o culto, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou cantar. O que é isso, pregador? É alguém que não aguentou o dia de crise. Você nem sabe como o pregador está hoje, mas está pregando a palavra de Deus. Você não sabe como a pastora está hoje, mas está no altar da casa do Senhor. E o que é isso, diácono Daniel? É a labra candarábia, a labra súbia, é gerando em tempos de crise.
Quando a crise bate na porta, o povo fala: eu não canto mais, eu não prego mais, eu não vou mais para a igreja. Quer saber de uma? Eu vou sair do grupo. É porque não aguenta o tempo de crise. É porque tu tá pensando que o evangelho é para cabra frouxo? É não. Porque tem que aguentar o tempo de crise. Tem que aguentar o tempo de perseguição. Tem que alar para a súbia. Tem que aguentar a calúnia. Tem que aguentar a fofoca. Alguém faz bico na igreja e fala: não me deu paz do Senhor, eu não volto mais aqui. É tempo de crise, irmão. Está na hora de suportar o tempo de crise. Calabra súbia. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, se não me falha a memória, Jesus vai dizer, vai falar sobre terremotos, sobre fome, sobre doença, sobre peste, sobre catástrofes naturais. O que é isso, pregador? É dias de crise. Aí sabe o que Jesus fala? Mas ainda não é o fim, mas ainda não será o fim, mas ainda não será o fim. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar para alguém aqui. As maiores chamadas de Deus está sendo gerada no ventre da crise. A maior chamada de Deus está sendo gerada no ventre da dor. Só que tem um povo que Deus entregou o dom da pregação, tem um povo que Deus entregou o dom do louvor, entregou o dom de pastorear, entregou o dom de liderar, mas a crise bateu na porta, a ameaça bateu na porta, a calúnia bateu na porta, e por causa da crise, quem pregava não quer mais pregar, por causa da crise, quem cantava não quer mais cantar. Alabra suba. Quantos começou com a senhora, pastor? Mas a crise bateu na porta. Quem começou não quer mais continuar, porque um bocado pula do barco, um bocado casca fora. Quando a crise bate na porta, um bocado pula fora. O que é isso, pregador? É covarde que está jogando fora o que Deus entregou. É covarde que está jogando fora o que Deus entregou. Deus te chamou como Joquebede para gerar em tempos difíceis, para pregar em tempos difíceis, para cantar em tempos difíceis. Alabra súbia, decalabranai, alabra candarábia. Será que você pode dar glória a Deus? Será que você pode dar glória para Ele? Será que você pode adorar Ele? Diz a Bíblia Sagrada que Joquebede dá a luz, e vendo que o menino era bonito, ela esconde por 3 meses. E comumente de pregador viaja nas escrituras sagradas, aí eu imagino que alguém que viu ela com o barrigão andando para cima e para baixo, agora vai dizer: uai, cadê Joquebede, que nunca mais desceu para lavar roupa no rio? Tem alguém se perguntando: cadê Joquebede, que nunca mais desceu com um cântaro para buscar água? Tem alguém, eu vou trazer por dia atual, que é para ver se tu dá glória. Alguém que viu Joquebede para todo lado nos cartazes, pregando, cantando, viu Joquebede ativa nas redes sociais, agora está perguntando: uai, cadê Joquebede que nunca mais postou nada? Cadê Joquebede que nunca mais curtiu a minha foto no Instagram? Cadê Joquebede que nunca mais comentou na minha publicação? Cadê Joquebede que nunca mais apareceu no cartaz do Congresso? Que nunca mais apareceu no cartaz da campanha? Que nunca mais apareceu no cartaz de missões? Tem alguém se perguntando: cadê Joquebede que eu nunca mais vi?
Só que essa pessoa não sabe é que existe dois tipos de missionários. Existe dois tipos de missionário. Que missionário é esse, pregador? Tem o que vai e tem o que fica. Joquebede é aquela missionária que não vai, mas a que fica. Fica onde, pregador? Fica no secreto, dentro do quarto, amamentando aquele que vai, amamentando o que vai. Ela não vai, mas está dando de mamar para o que está indo. Ela não vai, mas está dando alimentação para o que está indo. Que é isso, diácono Daniel? É Joquebede. Deus está querendo levantar uma geração de Joquebede que pode não estar indo, mas está orando pelo que vai. Pode não estar indo, mas está ofertando para o que vai. Palavra súbia. O problema desta geração é porque todo mundo quer ser o que vai, ninguém quer ser o que fica. Porque o que fica tem que pagar preço no secreto. O que fica não aparece no cartaz. O que fica não é reconhecido. Porque muitos querem holofotes, muitos buscam famas. É por isso que o povo almeja ser o que vai. E ninguém nunca quer ser uma Joquebede da vida. Está na crise, está na perseguição, mas não para de orar pelo que vai. Nós estamos num culto de missão e eu não quero fugir. Calabra súbia, de calabranai, remando revastui de cova súbia, ribidi calabra súbia. Deus está falando, calabranai, é tempo de levantar os que fica. É tempo de levantar os que fica. Talvez Deus te levantou como a Joquebede, tu não foi. Então seja a que fica, mas fica em oração, mas fica em jejum. Palavra súbia. Tu já se perguntou quantos missionários está precisando da tua oração? Tem madrugadas que eu dobro o meu joelho, pastora. Todo mundo dorme e Deus me incomoda, o Espírito Santo me incomoda e fala comigo: vai pro joelho, porque hoje tu é um dos que fica. Calabra súbia. Se tu não fazer o teu papel como dos que fica, tu nunca vai ser o que vai. Porque antes de você ir, você tem que exercer a sua autoridade dos que fica. E o Espírito Santo de Deus queima em meu coração nas madrugadas, e eu dobro os meus joelhos, e Deus me leva na Cuba, Deus me leva na Coreia, Deus me leva na China, Deus me leva na África, e Deus começa a me mostrar: tá vendo, meu filho? Nem sempre a missão se faz tirando uma nota de 100 do bolso, mas sempre dependente, oh, glória a Deus, aleluia, está os missionários da oração, da igreja, da igreja, da igreja, da igreja. Jesus chamou uma igreja missionária para poder exercer o seu papel em missões, porque missão nasceu no coração de Deus, e a maior missão de Deus foi ganhar almas para o reino dos céus. E a Bíblia vai nos dizer que Joquebede dá a luz a essa criança. Todos nós aqui conhecemos a história de Moisés. Sabemos que foi jogado no Nilo, num cesto, foi encontrado pela filha de Faraó. Foi criado com vida de príncipe, foi criado do bom e do melhor. Aí sabe o que me chama a atenção, pastora? É porque tem vezes que Calabra súbia, calabranai, Deus pega, é especialista em trabalhar com coisa ruim. Deus é especialista em trabalhar com o que não presta. Porque Ele está pegando alguém que é filho de um incesto, uma imoralidade sexual. Porque o pai e a mãe de Moisés eram primos de primeiro ou segundo grau. Então Deus está pegando alguém filho de uma imoralidade, alguém que cresceu vendo o culto pagão, alguém que nem pela mãe foi criado.
e está falando: vou levantar como missionário. Tu está pensando que era para mim estar aqui? Tu está pensando que era para você estar aqui? Não. Mas Deus olhou e falou: o mundo já falou, não vale de nada, não presta, não tem valor. E eu preguei uma mensagem esses dias em Jeremias capítulo de número 18. E quando eu estava ministrando, Deus falou no meu coração: é melhor ser o barro que aguenta o processo na olaria do que ser o barro que é pisado no mundo pelo diabo. Porque o barro, antes de ir para a olaria, só servia de calçada, de estrada para ser pisado. Para a única coisa que o barro presta fora da olaria é para ser pisado. Aí chega o oleiro, aonde tem um bocado de barro, e fala: alabra, súbia. Alguém já pisou demais aqui. Alguém já cuspiu. Alguém falou: não presta para nada esse barro pisado. Aí o oleiro chega, olha para o barro e fala: alguém pisou demais. Chega de sofrer para o mundo. Vamos para a olaria. Vamos para a olaria. É bem verdade que calabra súbia, que Jesus vai aparecer para Ananias e vai dizer: Ananias, vai à casa, à rua chamada direita, e lá vai ter um cidadão. O cidadão está em oração, o cidadão está clamando. Vai lá, porque ele está orando. Ananias fala: Senhor, não presta aquele vaso, aquele barro não presta, não tem valor, porque persegui a igreja, persegui o teu povo. Aí Jesus vai falar: Ananias, faz o que eu estou te mandando, porque para mim é vaso escolhido, porque para mim é vaso escolhido de Deus. Aqui tem vaso escolhido, aqui tem matéria que Deus olhou e falou: do céu, para mim ainda tem valor, meu filho, para mim ainda tem valor. A Bíblia vai dizer que eu posso ver isso como uma circunstância, como uma ocasião que Deus cria para mandar um missionário para o campo. Porque tem missionário que está acomodado no mundo. Tem missionário que não quer largar o pecado. Deus já falou que vai chamar para fazer missão, mas não quer abandonar o erro. Não quer abandonar a vida errônea. Aí sabe o que Deus faz com esse tipo de missionário? Causa circunstância. Deus causou uma circunstância na minha vida, irmão. Quase morri de overdose com o nariz entupido de cocaína. Deus falou: chega, porque hoje eu estou te levantando como missionário. Calabra súbia, te calabranai. E Deus está lavra súbia. Deus causa uma circunstância na vida de Moisés. Manda para o deserto, porque primeiro tu tem que ser provado para enfrentar o campo. Primeiro Deus te prepara no deserto. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés está lá pastoreando as ovelhas do teu sogro, lá para as bandas do monte. Quando pensa que não, dá Moisés caminhando no monte. É normal no deserto você ver sarça pegando fogo, mas o fogo de palha, porque tem muitos que até pega fogo, mas é o foguinho de 30 segundos. É igual pipoca de micro-ondas, pula, roda para todo lado, acabou o culto, acabou o fogo. Só que Moisés está caminhando no deserto. Aí está passando. Aí a Bíblia vai dizer: e voltando-se Moisés, olha a pachaça queimando e não se consumia. E Moisés está se perguntando: que negócio é esse? Aí a Bíblia vai dizer que Deus brada para ele. Deus brada no meio do fogo, porque tem muitos missionários que estão sendo chamados pelo fogo. Tem muitos missionários que Deus está se manifestando com fogo. Que fogo é esse? É o fogo que queima o pecado. É o fogo que destrói o espírito de incredulidade. É o fogo. Alabra súbia, te calabranai. A Bíblia vai dizer que João Batista está pregando o sermão, e ele vai dizer
Eu não sou Cristo, eu porém vos batizo com água para arrependimento. Mas virá um após mim, que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, mas esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, tá vendo o fogo de novo? Calabranai, Calabra Subidi, Calabra Xandarábia. Deus aparece no fogo para Moisés e fala: vem agora, pois eu te enviarei, pois eu te enviarei, Calabra Xandarábia, a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Calabra Súbia, de Calabranai, Calabra Xandarábia. E o que é isso, pregador? O problema desta geração é que foi levantada como missionário, mas não consegue arrancar uma alma do Egito. E Deus está levantando missionário e está entregando a autoridade com fogo. E está dizendo: o fogo que eu estou descendo sobre a tua vida é para isso, é para que você arranque a alma do Egito. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Você foi levantado para poder levantar, chamar, salvar o povo da servidão no Egito. O problema desta geração é porque vemos missionários de braço cruzado. Não é o que fica e muito menos o que vai. Se Deus te levantou como que vai, então te levanta e começa a marchar na obra missionária de Deus. Tem um problema nesta geração. É que não consegue dar frutos para a obra de Deus. É que não consegue dar frutos para a obra do Senhor. E aqui eu vou repetir uma palavra: Deus não chamou covarde, Deus não chamou frouxo para fazer missão. Porque quando Deus chama, Calabra Xandarábia, Calabra Súbia, de Calabranai, Amando Revastube de Canto Covasúbia, Ribidi Calabranai, Astuvi de Canto Covassé, Quemando releba Calavassubi de Calabranai. Deus nesta noite está levantando uma geração de missionários. Deus está levantando nesta igreja pastora aqueles que ficam, mas também está levantando aqueles que vai, aqueles valentes, aqueles corajosos, que tem coragem de falar do amor de Cristo, que tem coragem de falar da bendita palavra para o maconheiro, para um prostituto, para um fornicador, para um mentiroso. A labra súbia daqueles que têm coragem de apontar o dedo, igual João Batista, e dizer: raça de víboras, quem lhes deu a entender que podereis escapar da ira vindoura de Deus. Deus nesta noite está capacitando missionários, 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 missionários. Calabra Súbia, Calabranai. Tem alguém falando, mas tem pouca gente. Ai, de Reva Súbia, de Calabranai. E Deus está falando comigo o suficiente. Se tiver um que fica e que vai, eu vou operar. Se tiver um que fica e um que vai, eu vou libertar o povo da escravidão. Deus está falando. Tem muitos missionários que parou de evangelizar nas praças, nas redes sociais, nos lugares oportunos. Deus está falando. É hora da igreja voltar ao campo de missões, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Jesus está querendo levantar uma geração que trabalha, pastora. Está na hora da igreja despertar no campo missionário.
Está na hora da igreja se levantar no campo missionário. Está na hora da igreja se levantar no departamento de missões. Porque o departamento de missões nunca foi fazer um culto na noite de sábado. Porque a missão não começa no altar. A missão não começa dentro de 4 paredes. Alabra súpia de calabranai. Eu lembro quando Jesus prepara os discípulos e fala: eu vou enviar de 2 em 2. Então toma poder, então toma autoridade, porque eu vou começar a enviar de 2 em 2, e haverá poder sobre as vossas mãos para curar enfermidades e expulsar demônios. Alabra súpia de calabranai. Se coloca de pé, igreja, nesta noite. Se coloca de pé dando glória. Se coloca